Vamos lá, né? O tema-chave de hoje é os princípios de equivalência, tá certo? E para eu compreender direitinho os princípios de equivalência, a gente tem que ter noção do que é uma igualdade. Uma igualdade, a gente já está falando, né? Que é uma coisa igual. Ou seja, nesse caso aqui matemático, a gente está dizendo que um lado é igual ao outro lado. Ou seja, o primeiro membro é sempre igual ao segundo membro. Senão, não vai ser uma igualdade, vai ser uma desigualdade, tá certo? Vocês observem que 2 mais 5 é igual a 7. Onde o 2 mais 5 é o primeiro membro e o segundo membro é o 7. Tá bem? Outro caso aqui, a gente tem que 2 a terceira menos 5 é igual a 3. 2 a terceira é 8 menos 5 é igual a 3, né? O primeiro membro sempre tem que ser igual ao segundo membro. Então, numa igualdade, a gente sempre tem um primeiro membro e um segundo membro, tá certo? É do mesmo jeito quando trabalhamos com a equação. Na equação, a gente tem o primeiro membro, que é antes da igualdade, e o segundo membro depois da igualdade. E agora vamos ver alguns princípios básicos da equivalência. Vocês observem aqui. Isso aqui é o princípio que a gente trabalha com adição, tá certo? Tanto faz a gente fazer 2 mais 3 ou 3 mais 2. Sempre vai ser o mesmo resultado. 2 mais 3, 5. 3 mais 2, 5 também, né? Tem, no caso aqui da multiplicação, 5 vezes 8 é 40, né? E 4 vezes 10 é 40. Observe que as igualdades aqui continuam sendo iguais. O primeiro membro é igual ao segundo membro. E nesse caso aqui a gente já tem um x. Um x que está representando um número que a gente não sabe. Está dizendo que x mais 8 é igual a 12. Qual o valor desse x? Para ser igual a 12. Qual o número que somado com 8 é igual a 12? Vai ser 4, né? Então x tem que ser 4. Então esses são alguns princípios básicos da equivalência. A gente também tem um caso aqui da balança de 2 pratos. Essa balança de 2 pratos utiliza bastante, tá certo? Vocês observem que aqui tem alguns pesos. 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo. 5 pesos de 1 quilo, tá certo? Então a gente pode dizer que um lado da balança está pesando 5 quilogramas, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai ser 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quilogramas. E do outro lado ali, está pesando 2 quilogramas mais um valor de uma caixa, tá certo? A gente pode dizer que a caixa tem o valor X. Quanto é que pesa, quanto é a massa dessa caixa, né? A gente pesa entre aspas. Vocês observem, na balança de 2 pratos a gente sempre tem que ter uma igualdade, uma equivalência, tá certo? Ela tem que estar em equilíbrio. Quando vocês pegam 1 kg de açúcar de um lado e eu colocar 1 kg de arroz do outro, ela vai dar um equilíbrio, porque a massa são iguais. Então, se aqui tem 5 kg, do outro lado, para estar em equilíbrio, tem que também ter 5 kg. Se tiver 4 kg, a balança vai ficar torta. Se tiver mais quilogramas do que 5 kg aqui desse lado, ela vai ficar torta também. Então ela tem que estar em equilíbrio. Qual seria o valor dessa caixa aqui? Essa caixa, ela tinha que pesar 3 kg para poder a balança estar em equilíbrio. Então, a gente tem que se atentar a isso. Não é difícil. Essas partes, posso usar balança, posso usar caixas contendo alguns produtos, tanto faz, tá certo? O importante é você compreender que quando a gente está trabalhando com igualdade, nessa questão de princípios da equivalência, o primeiro membro tem que ter sempre o mesmo valor do segundo membro, ou seja, um lado igual ao outro vai ter que sempre ter alguma equivalência. Na primeira questão está dizendo assim: determina os membros de cada igualdade e o valor de x. Você vai identificar o primeiro membro e o segundo membro e dizer qual o valor de x aí para que essa igualdade seja equivalente. Na segunda, qual o valor de cada lata representada na balança equilibrada abaixo? Se a balança está equilibrada, então um lado
tem a mesma massa do outro lado. Se um lado é 70 gramas, no outro lado vai ter que ter 70 gramas também. Você vai ter que observar quanto vai medir cada latinha dessa. E cada lata dessa vai ter o mesmo valor, tá certo? Vamos lá. Na segunda questão, tá dizendo assim. Na segunda não, já falei da segunda a terceira. Indica o valor de X indicado na balança abaixo. Aqui eu tenho, observe que tenho 4x, né, de um lado, e do outro lado tem 100 gramas e 100 gramas. Então, necessariamente, vocês vão tentar encontrar o valor de X nesses casos aí. Na quarta, observando a balança a seguir, quanto pesa o abacaxi. Se um lado é 5 kg, do outro lado também tem que ter 5 kg. Então, vocês vejam aí direitinho. Na quinta, dois torcedores do Náutico, um de 37 kg e outro de 40 kg, equilibram 3 torcedores do Sport em uma gangorra. Um dos torcedores do Sport pesa 32 kg e os outros dois são irmãos e têm o mesmo peso. São iguais, né? Quanto pesa cada um dos irmãos? Vocês observam aí, vocês colocam em igualdade. Um lado da gangorra tem que ser igual o outro lado da gangorra. Então vocês vejam direitinho, respondam, que é bastante fácil, é só vocês terem uma noção de equivalência. Sempre um lado tem que ser igual ao outro lado, tá certo?